diante. Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração nessa noite. E o objetivo dessa palavra, desse culto dessa noite, é você sair daqui abençoado, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 22, o seu versículo 1 em diante. Como que nós estamos em uma campanha de 7 direções de Deus, Deus colocou essa palavra no meu coração, do homem que seguiu a direção de Deus e foi abençoado. Amém? Todos acharam? Livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 1 em diante. O epígrafo disse: Deus manda Abraão sacrificar Isaque. Amém? Versículo 1 diz: E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus Abraão, disse-lhe a Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e pôs sela em seus jumentos, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, partiu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor amado Jesus Cristo de Nazareno, Senhor, nós se colocamos na Tua presença nessa noite, ó meu Pai, para que o Senhor venha nos revelar esta palavra, para que o Espírito Santo do Senhor revele essa palavra aos nossos corações, e todos saímos daqui abençoados, todos saímos daqui cheios da Tua presença, e aonde estiver uma obra maligna, satânica, diabólica, atrapalhando, já bate, sai em retirada deste lugar, desta vida, em nome do Senhor Jesus. Acampe os teus anjos, Senhor, ao nosso derredor. Conduz, Senhor, esta mensagem à tua direção e à tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Podem se assentar glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. 7 direções de Deus para 2026. Nós vamos voltar um pouquinho mais atrás, ali no capítulo de número 12. Nós vamos ver que Deus fala para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Então Deus já estava preparando tudo, Deus já estava dando uma direção para Abraão sair daquela terra, por ele ser abençoado, por ele multiplicar ali naquelas terras onde ele ia. E Deus deu essa direção para Abraão. E Abraão tomou ali a direção e foi para a sua terra, qual o Senhor tinha mostrado. Pegou ali a tua esposa Sara, também ali foi juntamente outras pessoas junto com ele. E lá na frente Deus deu a direção para ele, mostrou para ele que ele iria ser abençoado, e prometeu para ele que dele saiu uma grande nação. E ali ele não tinha filho ainda, e ali o Senhor deu um filho com a tua serva, mas não era o filho da promessa, porque o filho da promessa era Isaque. Então Isaque veio nascer em cima de uma revelação que o anjo deu a Sara quando eles estavam orando. E quando os anjos apareceu ali, falou que ele ia ser pai, que Sara ia ser mãe, ela duvidou da promessa do Senhor. Como? Eu velha, meu esposo velho,
como que eu irei ter um filho na minha velhice? A esterilidade já tinha entrado dentro deles pelas idades, mas aquilo que Deus promete, Ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Pode passar o tempo que for, porque o que o Senhor fala, Ele cumpre, porque Ele vela para cumprir a tua palavra. E se passaram tempo, Abraão conseguindo terras, Abraão conseguindo as bênçãos que o Senhor falou para ele, mas faltava alguma coisa ainda para ele ser feliz. Era um filho. E quando Deus promete esse filho, se passam 25 anos. 25 anos para Sara, para Abraão ser pai e Sara ser mãe. E esses 25 anos, Abraão sempre seguindo a direção de Deus, Abraão sempre seguindo os propósitos de Deus. E ali eu acredito que toda vez que ele ia orar, ele falava: ó Senhor, cadê o meu filho que o Senhor tem prometido? Cadê meu filho que o Senhor tem falado que ia nos dar? E ali ia se passando o tempo. Sabe por quê, querido? A providência de Deus, às vezes, nós não entendemos na hora. Porque nós, quando Deus revela a nós que vamos conseguir alcançar alguma coisa, que Deus vai abençoar, que Deus vai curar, Deus é poderoso para curar na hora da revelação e você sair curado, você sair abençoado. Mas às vezes tem um momento da espera, como teve na vida de Abraão e de Sara. Teve um momento de 25 anos para que viesse se cumprir essa palavra sobre a vida deles. Mas eles desistiram? Não, eles continuaram perseverando, eles continuaram na direção de Deus. Eu não sei quanto tempo já você espera por alguma resposta do Senhor. Eu não sei quanto tempo você está esperando para receber uma bênção do Senhor, mas continua na perseverança, continua na direção do Senhor, que Ele vai no momento certo abençoar a tua vida. Louvado seja Deus. E ali veio se cumprir na vida de Abraão e de Sara. Quando ele deita com Sara, e ali Sara se engravida, ali nasce a Isaac. E quando nasce Isaac, e se passa alguns tempos, eu vejo ali Abraão, Sara super feliz com a resposta de Deus, com o milagre de Deus. E ali eu vejo ele super feliz, glorificando e exaltando, com muitas terras, com muitos jumentos, com muitos carneiros, com grandes plantações, sendo abençoado em tudo, sendo próspero em tudo. Ali, cada dia mais, o desejo do seu coração era estar perto do teu filho, como uma mãe e um pai que cada dia quer dar o melhor para o teu filho. E ali Abraão, juntamente com Isaac, juntamente na tua casa, ali orando, ele vai orar e o Senhor fala: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e sobe até o Monte Moriá e ali faz sacrifício. Sacrifica o teu filho a mim. Eu acredito que na hora que Abraão, evangelista, ouviu essa resposta, desmoronou o mundo em cima dele. Mas era um homem que sempre estava na direção de Deus, era um homem que sempre estava ali na posição do Senhor. Então ele sabia que foi o Senhor que deu e foi o Senhor que poderia ter tirado. Lembra quando Jó estava naquela situação difícil? Lembra quando Jó estava passando por uma grande luta, que Satanás se apresentou diante de Deus e falou que Jó só adorava ao Senhor porque Jó era abençoado em tudo, mas tocasse no que ele tinha para ver se ele não blasfemaria. Lembra que Satanás foi até Deus e Deus falou: pode tirar tudo que ele tem, mas você não pode tocar na tua alma. E ali Abraão, na direção de Deus,
ele não desistiu de sacrificar o teu filho, como também Jó não desistiu das promessas, da direção que ele estava, porque ele sabia, e tudo aprovado na vida dele. Tinha cada hora, parecia um mensageiro dele lá e falava: ó, caiu fogo lá e queimou todos os seus jumentos, passou o vento lá e matou todos os seus animais, passou lá o vento, derrubou a tua casa e os seus filhos todos morreram. Aí foi quando Abraão rasgou a tua roupa e clamou ao Senhor. E só sobrou sobrou Jó, e sobrou ali a tua esposa, e ele ali na luta, na prova, na direção de Deus. Chega a tua mulher e fala: amaldiçoa esse Deus, e morre. Mas Jó, ele estava na direção de Deus, querido, porque quando você está na direção de Deus, você pode perder tudo. O diabo pode tocar naquilo que você mais gosta, mas ele não pode tirar de você a presença do Senhor, porque através da presença do Senhor da tua vida, é você glorificar e exaltar o nome do Senhor, que você vai ver a mão de Deus agindo e o diabo batendo e saindo em retirada. E Jó falou: tudo foi o Senhor que me deu, e Ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E Jó continuou na sua perseverança, e Jó continuou na sua direção. É assim na nossa vida, quando nós continuamos na direção de Deus, quando nós continuamos fazendo a vontade do Senhor em meio das lutas, em meio das provas, o Senhor sempre no final vem nos socorrer, e a prova amarga ela se torna sabor de mel na tua vida, e você será abençoado grandiosamente. Mas persevera na perseverança, persevera nessa campanha na direção de Deus, e esse ano você vai ver a mão de Deus agindo sobre a tua vida. Querendo ou não, Satanás, você vai ser abençoado. Querendo ou não, Lúcifer, Chucaveira, tranca a rua, querendo atrapalhar, pode colocar o teu nome na macumba, pode colocar inveja, olho gordo, maldição, mas praga nenhuma chega na tua tenda, porque você está na direção de Deus, e é Deus que peleja por você. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E quando Deus fala para Abraão: pega o teu filho, o teu único filho, e vai até o Monte Moriá. E ele, com a dor no seu coração, acredito que ele falava: o Senhor me deu, é promessa, agora eu vou sacrificar o meu filho. Mas Deus estava mostrando para ele que não era para ele matar o filho dele. Por quê? Porque Deus não aceita sacrifício humano. O único Deus daquela época, que em Levítico fala que aceitava sacrifícios humanos de criança, era o Deus Moloque. Era um Deus dos cananeus, que eles vinham sempre aceitando e oferecendo criança em holocausto, como tem certas religiões por aí, não vou entrar em detalhes, mas tem certas religiões por aí que até hoje ainda aceitam sacrifício humano. Então Deus, ele não queria que Abraão sacrificasse seu filho dessa forma, mas era para Abraão sacrificar o filho dele no seu coração. Muitas das vezes nós temos que sacrificar em nossos corações alguma coisa que nós se colocamos, às vezes, mais do que Deus. Porque o Senhor Jesus na nossa vida, o Espírito Santo, ele tem que ser em primeiro lugar nas nossas vidas. Para que nós andamos em uma direção correta com Deus, nós temos que estar no nosso coração, em primeiro lugar, o Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, e o Espírito Santo, que os três se formam um só. Então é isso, às vezes nós temos que sacrificar alguma coisa dentro dos nossos corações. E Abraão ali, Deus queria que ele sacrificasse isso. E ele escutou o que Deus tinha, ele entendeu o teu propósito, a direção de Deus foi na sua vida de pegar aquele menino, de pegar os dois moços, e quando ele pega o menino, pega ali os dois moços, ali ele coloca
ali os arreios nos seus jumentos, nos seus animais, e começa a caminhar. A caminhada que eles tinham que percorrer, segundo os historiadores, era de 80 a 100 quilômetros para eles andar, e eles andaram uns 3 dias. Quando ele chegou ali embaixo daquele monte, que ele olhou lá em cima, desceram do seu animal, e quando eles desceram do seu animal, o versículo 6 fala que Abraão fez isso. Ele tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque seu filho. Ele tomou o fogo e o cutelo. Cutelo, para quem não sabe, era uma certa faca daquela época. E o cutelo na sua mão, e seguiram junto. Abraão pregou a lenha, Abraão pegou o cutelo, pôs a lenha em cima de Isaque. Mas para que nós viemos a entender mais um pouquinho sobre isso, nós vamos lá no livro de João, do seu capítulo 19 e do seu versículo 17. Elevando ele as costas à sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quando nós vemos Abraão pedindo, Deus pedindo Isaque em sacrifício, Abraão, ponha a lenha sobre as costas dos teus filhos. Quando eu estudando essa mensagem, eu consegui a entender que também foi feito um sacrifício pela vida de Jesus por mim e por você. Quando Jesus ele põe aquele madeiro sobre as tuas costas, aquela cruz, aquele madeiro, uma lenha, e aquele madeiro, irmão Vlad, pesava 136 quilos, e ele saiu para a crucificação, mas foi uma crucificação a qual Deus mandou ali por mim e por você, ele se crucificar naquela cruz, para que resgatasse eu e você hoje, para que a misericórdia dele foi para que eu e você não tinha sido consumido lá atrás ainda no pecado. Foi essa misericórdia. E ele pôs aquele madeiro às tuas costas e ali ele subiu. Ali ele subiu em direção daquele monte, daquele Gólgota, lugar de caveira, porque ali era o lugar onde o povo, por que lugar de caveira? Porque era onde o povo que era condenado, ali eles eram crucificados e ali eles ficavam à morte, e ali em volta daquele lugar ali era cheio de ossos de pessoas que eram condenadas à morte. Então foi ali que Jesus subiu para ser crucificado, e foi ele, Jesus, sendo o próprio Deus, mas foi na direção do seu Pai. E quando ele subiu naquela direção para ser crucificado, quando eu e você, queridos, andamos na direção de Deus, nada nos envergonha. Pode até querer o diabo nos envergonhar, como tentar envergonhar Jesus, cuspindo, batendo nele, mas foi o sacrifício perfeito para que hoje eu e você estamos aqui honrando e adorando e glorificando o nome do Senhor. Porque sem esse sacrifício não tinha a misericórdia que eu e você tem hoje. Eu vejo por mim, se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não sei o que seria da minha vida. Porque essa misericórdia que tantos anos me salvou, essa misericórdia que tantos anos me alcançou, essa misericórdia está lá, minha mãe ainda fumando, não tendo força para ir para a igreja, mas a misericórdia do Senhor ainda está sobre aquela casa com 80 anos. Passou por um câncer, como eu tenho dito, passou por uma pneumonia, entubada na UTI, mas ainda o Senhor está dando ainda a oportunidade. Eu sei que no tempo dele, ele há de salvar aquela alma, porque eu não desisto, assim como ele não desistiu de mim, ele não desiste também daqueles que nós pedimos. E o sacrifício de Jesus foi feito para eu e você estar aqui hoje glorificando e exaltando o nome do Senhor. Mas foi um sacrifício permitido por Deus colocar o teu filho ali naquela direção para que hoje eu e você estivéssemos aqui. E quando eu vejo Isaque ali com aquela lenha, com
Abraão com aquele cutelo nas mãos. Eu vejo eles subindo, e quando eles foram subir, queridos, quando eles foram subir até o monte, os moços falaram com ele, e ele respondeu assim, eu e o menino subiremos e voltaremos. Olha a fé do homem, olha, evangelista, a fé. Subiremos e desceremos, porque ele tinha certeza que Deus estava na direção da sua situação. Você tem que ter certeza, querido, que Deus está na direção. Você tem que ter certeza que Deus vai salvar, que Deus vai libertar, que as portas vão se abrir, e o diabo vai bater, sair em retirada, e o nome do Senhor vai ser glorificado através do teu testemunho. Aleluia. Ele falou, vamos até lá e voltaremos, com a certeza que Deus estava na direção e ia socorrer. E o menino subindo, e Abraão subindo. Eu acredito e olho ele subindo ali com o seu coração partido, com aquela dor do menino, sem saber o que estava acontecendo. Aí o menino olha para ele e fala, pai, o cutelo está aqui, a faca está aqui, a lenha está aqui, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Cadê, pai, o cordeiro para o holocausto? Eu olho assim, eu vejo a dor no coração de Abraão, sabendo que o cordeiro seria ele, o menino inocente, sem saber que era ele. Mas Abraão não desistiu da promessa, Abraão não desistiu do propósito, Abraão não desistiu de saber que ele estava na direção de Deus, e Deus, se matasse o menino, Deus era poderoso para trazer muito mais para ele, ou até mesmo ele morto ali, ele tinha certeza que Deus tinha o poder de ressuscitar. Ei, querido, você tem que ter certeza da tua vitória, você tem que determinar dia após dia a tua vitória, a tua libertação dentro da tua casa, a transformação para aquele que você está buscando, porque Deus não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque a tua promessa não tem prazo de validade, porque Ele vela para cumprir a tua palavra, e a palavra do Senhor é poder para a minha e para a tua vida. E você nessa noite vai sair daqui abençoado no caminho, na direção, no propósito de Deus. Só quem está entendendo o que o Senhor está falando, glorifique ao Senhor com as tuas palmas nessa noite, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Aleluia. Santo é o teu nome, fiel é a tua palavra. Aleluia. E Abraão subindo aquele monte para chegar até o lugar, e chegaram até o local do sacrifício, e chegaram ali aonde ia fazer o altar, aonde ia aparecer o teu sacrifício, ia ser feito o sacrifício. Abraão pega Isaac, põe a lenha em cima daquela pedra, daquele lugar, o que seja, onde ia ser feito o sacrifício, geralmente era em cima de uma pedra. E quando ele põe a Isaac sobre aquela pedra, eu imagino o seu coração, como que não estava, às vezes não chorando, escorrer lágrima para não, às vezes, não demonstrar para o seu filho, mas a dor do teu coração era muito grande. Mas ele estava na direção de Deus, como nessa campanha que você está na direção de Deus. E quando ele põe a lenha, põe o menino em cima do holocausto, quando ele vai, ergue a faca, quando ele vai esfaquear e imolar o menino, uma voz do teu lado fala: Abraão, Abraão, olhe-te do lado. Quando o Senhor fala para ele olhar do lado, e está do lado um carneiro preso com os teus chifres naquele mato. Sabe por quê? Porque antes de ele subir, ele falou que desceria com o menino. E quando Isaac estava falando, cadê o cordeiro para o holocausto? Ele falou: Deus proverá. E Deus providenciou o carneiro para o holocausto. Eu já quero determinar uma vitória na sua vida.
a sua vitória. Não tem o inferno, não tem demônio nenhum que vai impedir a vitória do Senhor, porque o Senhor proverá para ti a tua vitória. Aleluia! Santo é o teu nome. Assim como ele providenciou aquele cordeiro para o holocausto, Deus providenciar para ti também, querido. Não importa a luta que você está enfrentando, não importa a dificuldade que você está passando, às vezes na tua casa, no teu trabalho, onde é que seja, o propósito de Deus é te abençoar. A direção que você está indo é certa. Não saia dessa direção, não saia do caminho da igreja. Continua adorando, continua perseverando. Não saia dessa direção para outro caminho, porque às vezes no caminho, na direção que nós estamos indo, é doído. Às vezes nós somos zombados, ou até mesmo por alguém de dentro da nossa casa. Às vezes zomba de eu e você estar nessa direção, mas é essa direção que vai te curar, é essa direção que vai transformar, é essa direção que você está indo que vai levar você para o reino do céu. Lembro eu, lá no capítulo de número 6 de Gênesis, não saindo da mensagem, mas complementando a mensagem, capítulo 6, versículo de número 14: faz para ti uma arca de madeira de cipreste, farás compartimentos na arca, e a calafetarás por dentro e por fora, com betume. Às vezes eu dou alguma errada aqui, meus irmãos. Eu peço perdão para os irmãos não saindo da mensagem, porque desde os 15 anos envolvido com coisa errada, estudei só até a primeira série, fui para a segunda série, abandonei e fui para o crime. Então eu não sei estudar, não sei nada, mas uma coisa eu sei, que quando Deus me chamou, Ele me deu o dom da palavra e falou que ia fazer eu ler. E hoje eu leio para a glória do nome do Senhor. Porque o Senhor eu não sei ler, eu tenho certas dificuldades. Às vezes eu até peço para o Vlad mexer em alguma coisa no celular que ainda eu nem sei mexer nisso, né? Mas eu não tenho leitura, não tenho estudo, não tenho inteligência da terra. Isso é muito bom ter. Se eu tivesse como voltar a estudar, eu voltaria. Mas eu não deixo de ter a presença do Espírito Santo. Amém? E quando Deus dá a direção a Noé para ele fazer essa arca, porque ele sabia que o mundo tinha se corrompido, que o mundo tinha entrado em pecado, que o mundo tinha se desvirtuado, então Deus fala para Noé fazer essa arca, e ele faz na direção de Deus, e ele faz conforme Deus manda, os certos lugares aonde iam os bichos, aonde ia cada coisa no seu devido lugar. Mas aquela arca ele fez, e ali ele passou há 100 anos construindo aquela arca. Há 100 anos, porque um pouco mais atrás, 500 anos ele começou, com 600 anos chegou o dilúvio sobre a terra. Então ele passa 100 anos construindo aquela arca na direção de Deus. Deus vai vir, Deus vai vir, Deus vai destruir a terra, se arrepende. Hoje nós não prega, Deus está vindo, Deus vai acabar com o mundo, e o povo quer farra, o povo quer gandaia, não quer se arrepender. Nesses mesmos dias, vai haver os dias que nós estamos hoje também, mas não vai ser com água não. O mundo vai ser acabado dessa vez com fogo, porque do alto céu vai chover fogo e vai devastar este mundo. E só os escolhidos que está aqui nessa noite, dando glória, que vai morar na nova Jerusalém. Aleluia. E Noé fez na direção de Deus tudo certo. E Noé fez cada coisa no seu lugar. Passou 100 anos, Noé está louco, Noé está ficando endoidou, Noé está ficando desesperado, Noé acabou se enlouquecendo de uma vez. E ele lá construindo no meio da rua a arca, ou que seja, no meio do mato daquela época, enfim, ele estava lá e passou 100 anos construindo a arca. E Deus falou: pega a tua família, entra dentro da arca. E Noé fazendo tudo certinho na direção de Deus. O que eu quero dizer para você, querido, na direção de Deus não tem como dar errado.
Na direção que você está indo, não tem como dar errado. Na direção que você está tomando na sua vida de Deus, continua nela, que Deus vai abençoar grandemente o teu comércio, o teu trabalho, e você vai subir grandiosamente. Vai vir luta, vai vir prova, vai vir, porque nós somos provados muitas das vezes naquilo que nós menos esperamos, mas na prova que Deus aperfeiçoa eu e você, como aperfeiçoou Abraão, como aperfeiçoou tantos e outros dentro da Bíblia. E quando construiu a arca, fez a arca, Deus fala para Noé: entra para dentro. Ei, o interessante é que nem foi Noé que fechou, quem fechou foi Deus. E a arca foi fechada por fora, e só 8 daquele mundo se salvou, porque o reino do céu é tomado por esforço. Aleluia. E o que se esforça se apodera dele. Sabe por quê? Quando Jesus fala que o reino do céu é tomado por esforço, porque não é fácil. Se fosse fácil, minha irmã, as igrejas hoje estariam cheias. Os templos que tem na cidade estariam cheios, porque a dor quer vir após mim. Tome a tua cruz, se negue e me siga. Temos que se abnegar, temos que deixar tantos desejos da carne para fazer a vontade do Senhor. Mas valeu a pena para Noé. E Noé, ele foi vitorioso. Quando começou a chuva, 40 dias chovendo, quando o povo começou a ir embora, Noé estava lá, felizão da vida, com a sua arca, cheio de alimento, com os seus animais. Deus, ele é tão maravilhoso que ele fez Noé pregar 100 anos para aquele povo se arrepender. Eles não se arrependeram. Deus salvou os bichos, mas não salvou aquele povo. Olha para você ver como que é o agir, o trabalhar de Deus. Por quê? Porque aquele povo não queria. Aquele povo queria simbolizar como estava lá em Sodoma e Gomorra. Porque hoje nós estamos vivendo aquela época de Sodoma e Gomorra, só perdição. E se eu e você não tomar cuidado, se nós não estivermos na direção de Deus, se nós não estivermos andando com a presença do Espírito Santo, nós acabamos se corrompendo. Mas na direção que nós está, e o Espírito Santo nos dá força para nos livrar de toda a obra maligna, satânica e diabólica. E Noé e sua família foram salvos, e ali foram grandemente abençoados. Voltando para dentro da palavra do Senhor, para nós entrarmos na reta final desta palavra. Quando Deus ali provou Abraão, Deus viu ele ser ali provado, e Abraão desceu daquele monte juntamente com o teu filho, porque antes dele subir, ele falou que desceria. Ei, querido, já saia daqui hoje com a certeza que você está saindo daqui com a sua vitória. Você está saindo daqui hoje com a tua vitória, e não tem capeta nenhum do inferno que vai impedir a sua vitória na tua vida nessa noite, nessa direção que você está, nessa campanha. Tenha certeza na tua vitória. Aleluia! Glória! Versículo 14: e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá por si. Por isso se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Sabe por que ele pôs o nome naquele monte? O monte do Senhor se proverá, porque Deus providenciou o carneiro. Nessa campanha, nessa direção, Deus proverá para ti. Nessa igreja, Deus proverá para ti a tua vitória, assim como ele proverou para Abraão. E para nós terminarmos: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Ó, que o Senhor falou: bendita será a sua descendência. Ei, querido, o Senhor já está falando pela revelação da palavra: bendita é a tua casa, abençoado é a tua casa, abençoado será o teu trabalho, abençoado será tudo aquilo que você for fazer, por a perseverança
que você veio, que você está indo, em meio das lutas, em meio das provas, mas não tem desistido. Como eu e o Brad veio comentando, não tem dia que é grande luta. Domingo passado foi que nós veio, né? Chegou ali, o carro parou. Vai no lugar, o carro parou. O que é isso? É o diabo querendo parar. Mas aquele que está na direção de Deus, o diabo não para. E você está na direção de Deus e o diabo não vai parar. O diabo pode até tentar te parar, mas quando ele chega para te parar, tem um exército de anjos acampado ao teu redor da tua casa, do teu trabalho, e ele tem que ver aquilo, bater e sair em retirada, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Conclusão para nós terminar, para você entender. Abraão sendo provado, foi provado e aprovado, né? É isso que nós temos que ser: provado e aprovado, não provado e reprovado. E Abraão foi provado e provado, né? E ali ele saiu vitorioso. E ali no meio da sua prova ele foi vitorioso. Ele não foi derrotado, ele não foi reprovado, ele foi aprovado. E quando nós determinamos nessas 7 direções de Deus, que Deus vai abençoar, você pode ter certeza, nessa direção de Deus ele vai te abençoar. E Abraão saiu dali feliz, foi provado, mas o Senhor entrou com a tua providência, e ele saiu dali e foi um pai de grande nação, e foi ali abençoado grandiosamente, porque Deus não queria o filho dele, Deus queria que ele sacrificasse o coração. Muitas das vezes nós temos que sacrificar com algo que às vezes atrapalha nós dentro do coração, né? Um desejo, ou alguém da família que às vezes é maior ainda, né, do que o Senhor, mas ele tomou a direção certa e foi abençoado. Amém? Essa é a palavra que o Senhor pôs ao meu coração. Que Deus possa abençoar grandiosamente a vida de vocês. Estou feliz novamente de estar aqui trazendo uma palavra, que o Espírito Santo possa falar melhor no meu coração. Deus sabe que toda vez que eu vou orar pela madrugada, nos montes, eu nunca esqueço da igreja, de cada irmão, de cada irmã, de cada criança que está aqui, e pela vida desse homem de Deus, da mulher de Deus que está nessa direção. Porque eu sei que em tantas lutas, prova, mas eles estão aqui louvando e exaltando e trazendo sempre uma mensagem para Deus abençoar a vida de vocês. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no seu coração. Eu agradeço a oportunidade e também peço para que os irmãos orem por mim, orem pela minha família, porque às vezes enfrento umas certas lutas com a minha mãe dentro de casa, mas eu sei que ali é obra do mal, mas nós vamos vencer, né? Graças a Deus, aí fazendo a obra de Deus com o irmão Brad, né? Sempre fico feliz.